a história, no seu longo arco, como dizia o Martin Luther King, né, no longo arco da história, ela tende a fazer justiça aos heróis verdadeiros do passado, aos profetas, não pelo burburinho, não pelo barulho, não pela festa, mas pelos conteúdos de caráter, de vida. E eu acho que a gente tem que apostar nisso, que os profetas que são xingados hoje, lá na frente eles vão ser reconhecidos. E aqueles que se firmaram em cima dessa superficialidade midiática, do espetáculo, eles não serão. $500 anos, primeiro, é um tempo enorme, né? Muita água já correu por debaixo dessa ponte aí do que a gente chama de reforma. Então eu diria, o que nós podemos comemorar da reforma protestante é a abertura para o livre pensar, que debaixo dessa ponte que correu um monte de coisas diferentes, eu diria que uma das coisas que está junto com esse pensar foi o desafio também da gente ter que sobrepor o esforço institucional de encabrestar o pensamento. Então, eu diria que a grande contribuição da reforma é criar essa tensão. A tensão do livre pensar contra a rigidez institucional, dogmática, ortodoxa, que é um desafio perene. Nós estamos nessa tensão dialética, quer dizer, o tempo inteiro tendo que conviver com a necessidade institucional de ter paradigmas, de ter as suas molduras de pensamento e a necessidade o tempo inteiro de estar tensionando essas ideias para além. Então você vê que logo depois da Reforma Protestante teve a Contra-Reforma. E depois da Contra-Reforma houve todo o movimento das cartas confessionais, dos movimentos confessionais, protestantes mesmo. Então essa tensão entre a rigidez e a elasticidade, essa fluidez do pensamento estão conosco o tempo inteiro. Hoje, nas teorias chamadas teorias neocoloniais, a desconstrução do colonialismo, uma das ideias que tem sempre é que, e inclusive é um jargão comum hoje na desconstrução do colonialismo, o sujeito, a personagem da fronteira, como o único capaz ou a única capaz de promover reais transformações. E nessa ideia da desconstrução do colonialismo, do pensamento, é que quem está no centro do pensamento não muda nada. Quem está fora do pensamento também não muda nada porque ele é um exilado. Então a ideia é que nós precisamos de gente de fronteira, que conheça o pensamento aqui de dentro, do centro, e que conheça também o pensamento quem está fora do sistema. Então esses personagens de fronteira é que são os grandes promotores de mudança. Voltando à Reforma Protestante, nós podemos ver, por exemplo, que Lutero era um homem de fronteira. De fronteira, inclusive, porque hoje há um consenso de que a Reforma Protestante não foi um movimento moderno, ele é, inclusive, pré-moderno, porque Lutero é um personagem pré-moderno. Mas ele está nessa fronteira entre o pré-moderno e o moderno, e fazendo essa ponte entre as duas concepções de mundo. E eu acho que essa é a grande tensão da reforma, que convive conosco. Ela tem problemas graves e tem, obviamente, grandes vantagens. Mas a grande vantagem da reforma protestante é nos abrir para essa ideia de que há essa tensão entre a rigidez institucional, necessária muitas vezes, para a sobrevivência do sistema, mas também a necessidade de colocar o pé lá fora da fronteira para que o pensamento, para que a ideia possa frutificar, possa florescer.
educação teológica conectada ao seu tempo. Acesse www.isbl.org.br